Queridos amigos, muito boa noite para todos, né? Ainda não tive oportunidade de falar. É sempre um prazer chegarmos aqui, né? Ainda mais hoje, nessa noite mais fria, né? Vamos aquecer os nossos corações com a mensagem. Nossa amiga Natália já está aqui, preparada aí para nos transmitir aí suas reflexões, para as nossas reflexões. Então, e aquecer nossos corações. Então, vamos aproveitar para a gente. A Natália separou uma página, que é a página número 120 do livro Fonte Viva, pelo Espírito de Emmanuel. E o nome da página é Assim Será. Então, vamos ler a página, a gente preparando nossos corações para a gente ouvir a palestra aí da Natália. Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Jesus, em Lucas, capítulo 12, versículo 21. Guardarás inúmeros títulos de posse sobre as utilidades terrestres, mas se não fores senhor de tua própria alma, todo o teu patrimônio não passará de simples introdução à loucura. Multiplicarás em torno de teus pés maravilhosos jardins da alegria juvenil. Entretanto, se não adquirires o conhecimento superior para o roteiro de amanhã, a tua mocidade será a véspera ruidosa da verdadeira velhice. Cobrirás com medalhas honoríficas o teu peito, aumentando a série dos admiradores que te aplaudem. Mas se a luz da reta consciência não te banhar o coração, assemelhar-te-ás a um cofre de trevas enfeitado por fora e vazio por dentro. Amontoarás riquezas e apetrechos de conforto para a tua casa terrena, imprimindo-lhe perfil dominante e revestindo-a de esplendores artísticos. Contudo, se não possuíres na intimidade do lar a harmonia que sustenta a felicidade de viver, o teu domicílio será tão somente um mausoléu adornado. Empilharás moedas de ouro e prata, à sombra das quais falarás com autoridade e influência aos ouvidos do próximo. Todavia, se os teus haveres não se dilatarem em forma de socorro e trabalho, estímulo e educação em favor dos semelhantes, serás apenas um viajor descuidado no rumo de pavorosas desilusões. Crescerás horizontalmente, conquistarás o poder e a fama, reverenciar-te-ão a presença física na terra. Mas se não trouxeres contigo os valores do bem, ombrearás com os infelizes em marcha imprevidente para as ruínas do desencanto. Assim será todo aquele que ajunta tesouros para si, sem ser rico para com Deus. Vamos então elevar os nossos pensamentos. Senhor Jesus, aqui chegamos. Pássaros, após travessia de desertos tão longos que pareciam não ter fim. E aqui chegamos, Senhor. É bem verdade, cansados, com dificuldades nas próprias asas para voar. Mas aqui viemos para nos assentar aos teus pés, ofertando aquilo que trazemos de melhor, os tesouros que fomos amealhando ao longo da travessia do deserto escaldante, em forma de desejo de te amar, de servir a ti. Por isso te rogamos, consola-nos, querido amigo. Tu que conheces nossas dores, tu que contas nossas lágrimas, consola-nos, amigo. Abraça nos momentos de dificuldade, sorri conosco nos momentos de alegria e dá-nos o tesouro maior de ouvir as tuas palavras e refletir nelas. E na noite de hoje, que nossa amiga Natália possa ser então a tua intérprete.
fica conosco agora e sempre. Que assim seja. Amiga querida, é contigo. Boa noite a todos, encarnados e desencarnados. Eu não quero ver. Não, estou dando boa noite só para ser gentil para eles, que hoje está frio. Eu acredito que a plateia dos desencarnados seja maior que a dos encarnados, entendeu? Então, e para eles me ajudarem, porque o título do estudo de hoje é o seguinte: Desafios do envelhecimento à luz da doutrina espírita. E eu acredito que, mais do que dos encarnados, deve ter muitos desencarnados mais jovens aqui, porque as pessoas ficam achando que o tema é um tema só para idoso. Mas eu diria que é mais para os jovens do que para os idosos. Porque antes de chegarmos a ser idosos, passamos pela infância, pela juventude, pela maturidade. E se a gente não tiver cabeça boa, a velhice pode não ser tão boa quanto poderia. Então, eu imagino que tenha bastante jovens desencarnados aqui, mas que vão aproveitar da mesma forma que os jovens que estão aqui essa noite encarnados e que os idosos também encarnados ou desencarnados. Então, para começar falando disso, sob a ótica da doutrina espírita, eu vou falar primeiro sobre a nossa realidade brasileira. Tem uma pesquisa da Globo.com que foi feita em 2020 e naquela época eles constataram, fizeram uma projeção que em 2030 metade da população brasileira teria 60 anos ou mais. E que em 2050 a gente teria o dobro de pessoas, o dobro dos jovens em número, seria com 60 anos ou mais. Então, há um tempo atrás, a nossa juventude tinha, na época dessa pesquisa, tinha uns 25 anos. Agora elas estão mais para 35. E os jovens não se dão conta. Quanto mais jovens, menos se dão conta de que eles vão envelhecer. Tirando os desatinos, que podem tirar alguns aqui do campo terrestre antes da hora, ou as programações kármicas, o fato é que a tendência é essa. Tudo na vida, como diz Leon Denis no Enigma, no Grande Enigma, a lei de Deus é uma espiral, a lei da natureza é uma espiral. Ele chama de lei circular. Mas é uma espiral, tudo tem ciclos. Não é circular porque a gente não fica indo e vindo para o mesmo ponto. Mas a gente vai assim, em espiral. A gente nasce, cresce, amadurece, envelhece, morre, a gente cresce, estuda, casa, tem filhinhos, tudo é ciclo, Tem verão, tem inverno, tem outono, primavera, e assim vai, tudo na vida. E nós, encarnados, não somos diferentes disso, porque não estamos fora da natureza, embora a gente fale da natureza na terceira pessoa, porque a natureza está correndo risco. Porque o homem está agredindo a natureza, como se o homem não fizesse parte da natureza. Mais um dos nossos tantos equívocos, mas que não é assunto para a gente discutir hoje. Então, esse envelhecimento da população apresenta muitos desafios para os poderes públicos. De modo geral, eles vão ter que pensar, e ainda não pensam, porque a gente tem um etarismo que é sistêmico, e vão ter que pensar em transporte, em moradia, acessibilidade, Eu vejo hoje, por exemplo, a população é mais alta do que era há décadas atrás, mas
a engenharia continua fazendo pias, tanques, para aquele povo que tinha aquela altura de um século atrás. Então a gente fica assim, lava a louça. Então isso também se apresenta no cotidiano da nossa vida, da vida pública, dos poderes públicos que não pensam no envelhecimento da população. Mas não está longe. Em 25 anos, segundo essa projeção da pesquisa, a gente vai ter o dobro da população jovem com 60 anos ou mais. Então, tem que parar para pensar. Mas, normalmente, as soluções só surgem do caos. Então, a gente ainda vai passar por algumas dificuldades nesse sentido. E, ainda mais, situando a nossa realidade brasileira, ocidental, capitalista, que a gente já falou em outros estudos, dessa frugalidade, da vida do influencer, do obsolescência programada. Engasguei, mas saiu. Da obsolescência programada das coisas. A gente vive nadando e não chega na praia nunca. Porque a gente quer um carro, compra o carro está desatualizado. Você quer uma casa, mas daqui a pouco vai ter um conjunto melhor num lugar que vai estar... Enfim, tudo emprego. Você arranja o emprego dos sonhos, mas aí aparece outro melhor. É tudo muito volátil na nossa realidade. E fica mais difícil, dentro desse perfil de sociedade, pensar na velhice. Porque as pessoas querem viver o presente o máximo possível, elas querem beleza, querem estar saradas, querem parecer estar bem, serem ricas, poderosas, enfim. Tudo que a gente não leva para lá, para a bagagem espiritual. São os valores cultuados hoje em dia, mas cultuados de uma forma muito intensa. Porque antes era aquela coisa, a gente lia um jornal de manhã, assistia um jornalzinho de noite. Agora é o dia inteiro com informação, influencer, YouTube, mídias sociais, todas de modo geral, vendendo isso pra gente a todo instante. Toda hora pipoca uma notificação no celular, no tablet ou na própria televisão, nos comerciais, falando, vendendo juventude, saúde, tem que ser sarado, tem que ser jovem. Aí até para os idosos, se você abre o Instagram, aparece aqueles idosos sarados, dando cambalhotas nas barras, se equilibrando numa mão, e você diz, logo agora que eu estou chegando lá, vai virar moda isso também, gente, né? Ou seja, as pessoas, a verdade é que as pessoas vivem como se não houvessem amanhã. Ninguém quer morrer, mas se mata todo dia. Comendo bobagem, tendo comportamentos agressivos com o corpo, achando que tomando bomba vai ficar fortão e vai viver para sempre. E os rins, e o fígado, e o pâncreas dessas pessoas, o coração. Então é um comportamento totalmente esquizofrênico. Do culto ao corpo, que mata o corpo. E, ao mesmo tempo, a gente não se prepara para o envelhecer. Porque o envelhecer, hoje em dia, é tabu. É igual morte. Ninguém fala de envelhecimento, ninguém fala de morte, como se isso evitasse tanto a morte quanto o envelhecimento. Então, senhores, senhoras, jovens, idosos, maduros, eu devo comunicar a vocês, todos nós morremos. Jovens ou não, jovens ou velhos, todos nós morremos. Morremos no útero da mãe, às vezes. Enfim, não adianta a gente lidar com isso como se fosse
não vou falar para evitar. Não, o pensamento, gente, não é pensamento, é realidade. É a maneira como você pensa, a maneira como você lida com isso. Eu faço análise há mais de 20 anos e eu sempre dizia para minha analista que o meu objetivo para o envelhecer era poder ser um oráculo para a família, né, gente? Não estou querendo ser oráculo. Sonho não é alto, não. É ali em casa. Porque eu via, como a gente vê, muitos idosos virando uma porta, uma cadeira dentro de casa. As pessoas passam, vão e vêm, e está o idoso ali. Estou falando, lógico, dos idosos que já não têm muita autonomia. Quando muito é, oi vó, oi mãe, oi pai. Mas ninguém senta para ouvir. E os próprios idosos hoje não são como aqueles idosos de antes da Primeira Guerra. Porque, na verdade, houve uma ruptura ali. Está dando calor. A garganta seca. Com a Primeira Grande Guerra, houve uma ruptura muito grande em relação a como se encaravam os idosos. Porque até então, de uma forma geral, havia, eu não vou dizer um culto, mas um respeito, falando na nossa sociedade ocidental capitalista, um respeito maior aos idosos. É bem verdade que as pessoas viviam menos, mas os idosos passavam aquela imagem de líder, de sábios, experientes. E o que aconteceu? Com a Primeira Guerra, primeira vez que houve uma grande guerra, precisaram de um contingente jovem, porque quem vai para a linha de batalha não é o idoso, é o jovem. Quem vai para a indústria que sustenta a guerra é o jovem, que trabalha 15 horas por dia, o idoso não aguenta. Então o idoso caiu no ostracismo. E isso veio não crescendo. Mas se solidificou essa imagem do idoso como resto de ser humano com a nossa cultura atual de culto ao corpo, de culto à riqueza, com essa frugalidade que a gente vê todo dia, o dia inteiro na mídia. Porque não cabe espaço para o idoso. E quando aparece aquele idoso que eu falei, que aparece dando cambalhota, saradão, como se aquilo fosse a realidade. Não é a realidade. Pode ser para alguns, mas a que custo? Ao custo de tomar um monte de bombas, ao custo de acabar com um restinho de cartilagem que resta, né? Enfim, há um preço a se pagar. Não quero dizer com isso que o idoso não deva fazer atividade física. Eu sou uma que fala sempre, quem me conhece sabe, fora da malhação não há salvação. Não há mesmo, gente, não há. Se você não mexe o corpo enferruja. Então, eu não gosto de fazer ginástica. Eu também não gosto. Eu gosto de ficar em casa deitada vendo série. Ué, mas e as articulações? E o pulmão? E o coração? E o sangue? E a mente? Porque, vamos combinar, o pessoal diz, você é rata de academia. Já fui na época da juventude, da maturidade. Mas eu ia para malhar, eu ia fazer uma aula e ir embora correndo para poder trabalhar e tal. Mas você socializa. E uma coisa que hoje eu olho para trás e vejo, como os idosos, os mais velhos, eram e sempre foram tratados com muito carinho e respeito nas academias. A gente diz, eu não gosto, quando é jovem, né? Porque vão me olhar, porque é desfile de moda. Isso é uma preocupação sua, de dar satisfação aos outros. Porque se você vai lá, veste a sua roupa de ginástica, malha e vai embora, você está cuidando de você. O que os outros estão pensando é problema deles. Mas para o idoso é diferente. Primeiro, porque ele não tem
essas pretensões de sair fazendo desfile de moda. E ele começa a ser admirado pelas pessoas jovens e mais maduras que estão lá e diz: nossa, que legal! A dona fulaninha tem 80 anos, olha como ela está ali todo dia. O seu fulano com 70, com 60. Gente, eles se espelham na gente. É importante isso. Não adianta você se trancar em casa. No Spotify tem um episódio, o podcast é Vibes, e tem um que falava do envelhecimento, De Repente Velhos. E são 2 psicanalistas que apresentam esse podcast muito bacana. E eles falam da Miriam Goldberg, que ela é uma acadêmica, mas que estuda, dentre outras coisas, o envelhecimento. E tem um livro chamado Bela Velhice. Muito bom, recomendo. Mas não é um livro espírita. Embora a gente vá ver que várias das coisas, das conclusões que ela chega, o espiritismo já estava ali dando a dica para a gente há muito tempo. E a Miriam diz que homens e mulheres envelhecem de forma diferente, encaram a velhice de forma diferente. As mulheres ficam preocupadas, eu tô com barriga, a minha celulite, tô flácida, ninguém vai me olhar, se não é casada ou tá sozinha, nunca mais vou arranjar um namorado. Mas depois que elas passam por isso e se empoderam, tipo assim, então tá, venci a invisibilidade, é assim que eu sou? Então tá bom, vou ser feliz assim. E aí elas se juntam com as amigas, vão passear, vão rir, vão pro show, vão para isso, vão para aquilo e se divertem. Os homens, o medo deles na velhice é impotência, inatividade, é cair no ostracismo, porque eles passaram a vida inteira sendo produtivos. Eles sentem falta da família. E as mulheres foram oprimidas a vida inteira. Então, quando elas, mesmo se deparando com a decadência física, elas se ligam que elas não têm mais que cuidar de casa, de filho, disso, daquilo e ainda de trabalho, elas vão viver a vida. E os homens, que sempre fizeram normalmente o que queriam, se dedicaram lá à carreira e tal, chegava em casa, estava tudo pronto. Isso eu estou falando de um tempo para trás, é lógico que daqui para frente a sociedade vai ter outras conformações. Mas eu estou dando uma geral do até aqui. Então eles se sentem assim, querendo se voltar para a família e parará, e curtir, ter uma atividade, mas não necessariamente uma atividade remunerada. Então são envelhecimentos diferentes, e isso a gente também tem que ter em mente. Somos diferentes, homens e mulheres. Nos completamos, ou não. O que importa é que você seja feliz com o que você tenha a cada dia, desde jovem, mas valorizando um futuro. Mas eu vou fazer tudo isso e posso morrer amanhã. Pode, querido. Todos podemos, mas tudo que você aprender e fizer certo, você vai levar. Porque eu acho que o grande equívoco, mesmo nosso, dos espíritas, é a gente esquecer que somos seres eternos. Então, tanto o envelhecimento quanto a morte viram esse tabu para a gente também. Porque a gente está sempre agarrado à ideia de uma única encarnação, que é essa presente agora. A gente estuda, a gente lê a codificação, a gente sabe tudo de cor. Mas lá dentro do coração, a gente fica com medo. É como se a gente, sabe a historinha da fé, é aquilo assim, você tá no precipício, caiu, escorregou, pegou num galho, segurou. Aí o anjo vem e diz, me dá sua mão. Aí você entrega uma mão, mas tá ali com um galinho. Isso é acreditar. Fé é largar o galho e dar as 2 mãos para o anjo. Então nós ainda estamos na fase do acreditar. Mas ainda temos que exercitar a fé para adquirir a verdadeira fé. Confiar que de fato somos seres imortais, que de fato vamos desencarnar desse corpo e vamos continuar a jornada.
com muitos outros corpos. Vamos experimentar cores, raças, religiões, sexos, gêneros, velhice, juventude. Porque a velhice pode ser uma das experiências que a gente tem que aproveitar. Não é penitência, nós somos espíritas. Nós sabemos que não há céu e inferno. Nós sabemos que não há punição, que Deus não é aquele cara que te pune. Mas nós conhecemos a responsabilidade que nos traz o livre-arbítrio. Então, se eu tomo bomba, eu sei que eu estou fazendo mal para o meu organismo. Se eu tomo 5 quilos de whey protein por dia, eu sei que meu fígado vai falhar ali na frente, não vai demorar muito. São escolhas que a gente faz todos os dias. E essas escolhas refletem no amanhã próximo e naquele amanhã lá da frente. Então, pode ter gente que se mate, sim, antes do tempo, fazendo bobagem ou negando, não, porque eu não vou envelhecer. Aí o cara pega a moto, corre, compra um carrão, sai fazendo maluquice. A mulher acha que vai também fazer acontecer, não, porque eu vou acordar cedo, não preciso dormir, eu vou malhar, vou fazer, vou sair, vou acontecer. Gente, o corpo tem um limite de energia. Nós precisamos comer, nós precisamos nos hidratar, nós precisamos dormir, nós precisamos descansar, nós precisamos ocupar a mente com coisas boas. Pensamento é poder gerador. Então, a forma como eu vou encarar o meu envelhecimento é um trabalho que eu tenho que fazer desde cedo. Porque, ao contrário do podcast, você não acorda um dia, olha no espelho e diz, tô velho. É um processo. Tem dias que a gente se assusta mais, que é pego de surpresa, mas, de um modo geral, você vai percebendo essas coisas aos poucos. Então, é um trabalho de todos os dias que a gente tem que fazer. E a doutrina nos ensina isso desde lá da época de Kardec, desde o Livro dos Espíritos. Antes as pessoas não davam aquele valor à vida, né? Elas iam assistir decapitações, enforcamentos em praça pública, levavam as crianças, todo mundo se arrumava. Era o programa de domingo. A gente não faz mais isso, então não vamos dizer que o mundo não está melhorando. Quando a gente fala assim, a gente demonstra que não está estudando história o suficiente, não está olhando para trás. É demorado, é lento, mas vai melhorando. E a medicina está nos ajudando a vivermos mais. Então, a gente tem que cuidar da qualidade do nosso envelhecimento. Porque não vai ter uma cápsula que eu vou tomar e vai me fazer envelhecer bem. Ela vai cuidar da minha pressão, do meu açúcar, da depressão, porque tem depressão na senilidade. Mas eu tenho que cuidar de mim. Sou eu que tenho que cuidar do meu corpo. O idoso esquece de tomar água, desidrata, aí varia, tem infecção, vai internado. Para que isso? Vamos tomar água. Eu não gosto de malhar. Malhar, vai caminhar, vai nadar, vai fazer dança, vai fazer atividade caritativa, participa de um grupo, socializa. Socializa em qualquer lugar. A FESO tem Faculdade da Terceira Idade, várias faculdades públicas têm. Procura na internet. Vai fazer tai chi, yoga. Vai fazer, tem sempre uma atividade que vai te dar prazer. É procurar. Não é para sair bombado, marombado, mas tudo no equilíbrio. Vai se alimentar bem com as necessidades da tua idade. Vai procurar um nutricionista. Ah, mas eu fiz tudo certinho e estou toda ruim. Aí a gente entende, com a nossa fé, com a nossa doutrina, que existe sim uma programação kármica, que isso pode ser fruto de maus tratos que você se fez, se auto-infligiu em outras vidas, porque você
é um ser imortal. Você podia estar pior. Pode ser dessa vida, porque achou que não ia morrer nunca e enfiou o pé na jaca durante a maturidade e juventude. Pode ser só uma experiência. Como a gente nasce de várias maneiras, em vários lugares, em várias épocas, a velhice é uma das experiências que a gente precisa passar em algum momento. E os jovens, então, devem entender que eles podem ter que passar por essa experiência. E nós que já estamos, digamos assim, no outono das estações, das fases da vida, também temos que projetar o nosso inverno. E a doutrina nos mostra mais. É todo dia a dia para mudar. Reforma íntima pode começar a qualquer momento. Ah, está muito tarde para mim. Mentira, não está. Até no leito da morte, no seu último suspiro, você tem condições de sair daqui uma pessoa mais digna. Então, Chico é um fofo, né? O Chico diz, eu cacei vários dizeres dele no YouTube, tem Lições Espíritas, eu acho. São várias afirmações de Chico, e agora é de junho de 2025. E ele fala que o corpo desacelera para a alma acelerar. Eu achei isso tão legal. Porque, em tese, a gente entende que a velhice, não estou falando da maturidade, que agora eles estão dividindo, né, de 60 a 80, é assim, de 80 em diante, tem 60 a mais, 80 a mais, então vamos botar de 60 em diante, a gente vai, né, passando do outono para o inverno, e o corpo vai desacelerando. A gente não tem a mesma energia, mas a cabeça não para. Nem daqueles que estão lá acamadinhos, que não falam nada. O espírito está ali. A mente funciona, ela pode não se comunicar, mas nada se perde. E é o momento da gente olhar para dentro. Fazer, sabe, aquele balanço da reforma íntima e ver o que ainda pode ser feito? Você tem a chance de se auto-perdoar e não carregar culpas. E entender que o que foi, foi. Não adianta se prender ao que poderia ter sido. Passou. Você fez o melhor conforme você acreditava naquele momento. Hoje você é outra pessoa. Então se auto-perdoa. Perdoa os outros. Para que fazer essa passagem, o desencarne? Para que morrer com mágoas? Com a velhice, a gente olha a vida com perspectiva e você olha para trás, meu Deus, quanta bobagem, né? Briguei por tanta bobagem. Deixei de falar com amigos por tanta bobagem, ou com parentes, ou com filhos, pais. Você começa a, como diz o Leon Denis, trabalhar as potências da alma. E a gente sabe que só chega do lado de lá com uma bagagem. Não tem mais nada. Igual ali na passagem do Fonte Viva. Você pode ter todas as riquezas. Se o teu coração estiver vazio, é assim que você vai chegar do lado de lá. Vazio. Aonde você vai chegar? Pensem na carne, no corpo, como um cárcere. Porque é isso que a gente lê nas obras espíritas. E se nós temos fé, a gente não só acredita, a gente sabe que lá a vida é mais leve. Não estou falando de planeta feliz, não. Estou falando aqui das colôniazinhas aqui de cima, pertinho da crosta terrestre. Mas os relatos já nos mostram como é mais leve, como é mais bonito, como a música é mais bela, como o verde é mais verde, as flores mais bonitas, como tudo funciona de uma forma harmônica e respeitosa.
Então, se a gente sabe disso, isso nos dá o gás, o combustível para buscarmos, merecermos sair do cárcere para essa liberdade. Nós estamos apegados a um cárcere. E o envelhecimento, a velhice, a idade, é como o encasulamento de uma borboleta, de uma lagarta. Quando ela rompe com aquele corpinho antigo, ela é a borboleta. É assim que a gente tem que pensar. Porque essa carne é um casulo, é um cárcere. Mas quem vem buscar você na porta do cárcere? Aqueles com quem você se ligou durante a encarnação. Se forem amiguinhos legais, que bom. Se forem amiguinhos não tão legais, a cada um as suas obras, não é isso? Mas até o último minuto, o amor não cobre uma multidão de pecados? Até o último minuto, até daquele que não fala que está ali, enclausurado no corpo por conta de doenças, ele está em tempo. O espírito está em tempo de pensar, de refletir e de fazer essa catarse espiritual. Os que não estiverem em cima da cama podem aprender a cultivar a paciência, a gratidão. Teve um estudo que eu fiz falando sobre felicidade. Gratidão é a chave da felicidade. A humildade. Porque você não vai adiantar mais. Você, idoso, velhinho, vai dizer, sabe com quem está falando? Vão morrer de rir na tua cara. Você pode ter todo o dinheiro do mundo. Você não vai passar de um velho. Porque é assim que a nossa sociedade atual lida com os idosos. Então, você pode ser quem você for. Vai ficar para trás. Vai chegar um jovem, vai mudar tudo que você fez, vai dizer que tudo que você fez é bobagem. Ele também vai ficar velho. É a espiral da vida. Então, a gente tem essa oportunidade até o último momento. Todo aprendizado é válido. É quando o espírita olha para trás e viu que nada foi em vão. Toda cabeçada que a gente deu, todo erro, todo aprendizado, tudo de bom que a gente fez, faz parte da gente, faz parte do aprendizado. A gente tem várias encarnações, quantas necessárias, para alcançar a angelitude. Isso aqui é só uma parte, é uma delas. Você pode tentar tirar o melhor proveito dessa vez. Mas até o último minuto, você deve buscar isso. Deve fazer essa meia-culpa, essa autoanálise, a reforma íntima. Porque são as virtudes, as potências da alma que a gente leva no nosso desenlace. Nada além disso. Pode ser o dono do mundo, vai chegar lá igual a gente. São Pedro vai estar lá, o que você fez mesmo de bom? É igual condomínio, que pode morar um milionário e o pobrinho. O voto da casa de todo mundo vale um voto. Ninguém é melhor que ninguém. Na hora de votar na Assembleia, o milionário, se for vencido, vai ficar vencido. Pode ficar bravo, mas vai ser vencido do mesmo jeito. Lá em cima é a mesma coisa. Não importa o quanto você tem. É o que você está levando da tua bagagem como ser humano, como pessoa humana, é que vai contar. E Chico diz várias outras coisas bonitas em relação à velhice. Ele diz que é nesse vazio, quando a gente perde, porque aqueles psicanalistas lá da Vibes, do podcast que eu falei, eles constatam que quando a gente perde esse poder simbólico que a gente tem com a juventude, gera um masoquismo mortificante. Mas é uma perda narcísica. Por quê? Porque você está perdendo poder, status. E se você não se programou para isso, você fica sem espaço para o presente e muito menos para o futuro.
é muito grave, porque só te resta olhar para o passado, mas não para aquele passado que você olha com saudades, mas com aquele ranço que mortifica, que te mata, que te deprime, porque você não se vê com espaço para o teu presente, muito menos para o teu futuro. Então, ter projetos para a velhice é muito primordial. A gente cria as crianças perguntando o que elas vão ser quando crescer, ninguém pergunta o que elas vão ser quando envelhecerem, e nem a gente se pergunta, até a nossa idade madura e está entrando ali no outoninho, o que a gente quer ser quando envelhecer. Então, precisamos de um projeto para o envelhecimento. Alternativas. Eu estou comprometido com a minha mobilidade. Sempre vai ter alguma coisa para você fazer, ser prestativo. Tem um projeto de um psiquiatra do Zimbábue, que aí quem comentou foi a doutora Luísa Matias. Tem uma palestra da AME Teresópolis no YouTube, que tem exatamente esse nome da palestra de hoje. O envelhecimento à luz da doutrina espírita. Inclusive, ela fala desse livro do Leon Denis, e ela conta a experiência de um psiquiatra no Zimbábue com muitos jovens com tendências suicidas. Não precisa explicar por quê, as condições de vida lá são miseráveis. E eles não têm perspectiva. E muitos idosos também, porque muitos acabam chegando à velhice. E o que esse psiquiatra fez? Não tinha psiquiatra para todo mundo. Era ele com ele mesmo. Não tinha como ele atender a todo mundo. Então, os velhinhos deprimidos e os jovens querendo abandonar o barco. O que ele fez? Ele pegou as avózinhas da cidade, lá da aldeia, e colocou para elas conversarem com jovens, com esses jovens problemáticos. Escuta ativa, gente. Escuta ativa. Elas não tinham julgamento, não era o neto delas diretamente. Elas ouviam e com a sabedoria da vida, com a experiência da vida, os conselhos eram assertivos. E aquela troca entre gerações fez apresentar-se uma melhora no psique daqueles jovens problemáticos com tendências suicidas. Então não pense que até paradinho, até sem você poder falar muito, você pode ser útil. Escute, não julgue. Ainda mais a gente na terceira idade, vamos combinar quanta cabeçada a gente já deu para julgar alguém, para achar que está em condições de julgar alguém. Faz parte dessa catarse que a gente tem que fazer. Compreender que não somos ninguém para julgar ninguém. A gente deve acolher. E quando a gente é jovem, a gente quer dar muito conselho, a gente fala, quer contar um caso, porque comigo foi assim, parará. O velhinho, ele está cansado de falar bobagem, né? Então ele ouve. E quando ele fala, ele vai lá e pluf, acerta. Dá o toque que era necessário. Porque tem mais uma coisa. O idoso, conforme o corpo vai enfraquecendo, é um processo natural, ele já vai meio que se descolando do corpo e se preparando para o casulinho romper e ele se libertar como uma linda borboleta. Então, a mediunidade em muitos idosos, ela fica mais forte, ela se apresenta em quem acha que nunca teve mediunidade. Então, é um momento para a gente desenvolver a intuição. É um momento de solitude. A gente falou sobre solidão aqui outra vez. É um momento, muitas vezes, de solitude necessária para você olhar para você. É uma solidão imposta no teu caminho de vida. Vai para o cantinho da reflexão. Pensa, avalia, revê, dissolve o que tiver de ruim para dissolver e cultiva como puder o que você tem de bom para dar. Então, nessa escuta ativa, pela tua intuição,
Você pode dar um conselho que salva uma vida, uma família. Olha quanta coisa de boa a velhice pode apresentar para todo mundo, tanto para o idoso quanto para os jovens, ou para os não tão jovens, mas não tão velhos. A vida é harmônica, a natureza é harmônica. As gerações, elas devem se encontrar, cooperar. Não são contingentes contrapostos e opostos, inimigos. Mas o Leon Denis também fala que isso é o ancião, não é o velho. O ancião é aquele que aprende a desenvolver essa sabedoria, que aprende a aproveitar esse momento de reflexão, de deixar as coisas do corpo de lado. Você não quer mais saber o que está na moda, se tem carro da moda, se o celular é da moda. Você já... Eu quero ter um carro, um celular, eu quero me vestir, quero viver bem, com conforto, com saúde, mas você não está mais ligado. Ai, meu Deus, olha, lançaram isso, ai, eu preciso disso. Não. Com a idade você se liberta dessas coisas, dessas demandas. E aí que você olha para dentro, que você pode ler algo que te engrandeça, que você pode estudar mais, socializar mais, como eu falei até na academia, parece que não, mas você socializa. E a chave de vários segredos nossos está na mão do próximo. É o próximo que nos revela o que tem dentro da gente, muitas vezes. Eu, comigo mesma, não sou capaz de descobrir tudo que eu tenho que trabalhar. Então, o relacionamento é imprescindível, a convivência. Então, você pode ser útil, você pode ensinar e você pode aprender. E deve até o último minuto, até o último suspiro. Então, a velhice, a idade, pode ser bênção ou castigo. Vai depender de cada um de nós, do que nós pensamos, porque o pensamento é força, é energia. E o pensamento aliado à vontade é ação. Então, eu quero envelhecer bem, eu quero ficar mais sábio, eu quero ser o oráculo da minha família. Esse é um projeto de velhice. Eu quero fazer atividade física, eu não gosto, mas é igual remédio, eu vou fazer. E muitas vezes vou descobrir coisas excelentes naquilo que eu não gostava. Como o exemplo que eu dei da academia. Você vai na bronca e, de repente, você é tratado com tanto carinho, com tanto respeito. Você vê aqueles jovens bombados te admirando e você ali, todo velhinho, todo murchinho, mas servindo de exemplo para eles, de força de vontade, de disciplina, de determinação. É isso, gente. O pensamento é a força. E mesmo, como eu disse, que você esteja deitado na cama sem poder fazer nada, ouve. Se puder falar, dá um conselho. Aí tem a doutora Ana Cláudia Quintana. Ela tem um livro, ela tem vários, ela é meio poeta, tem livro de poesia e tal. Um livro que eu achei o máximo dela é A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. Um excelente motivo para buscar um novo olhar para a vida. E são reflexões dela. Então, ela tem um que é sobre pacientes terminais, as lições que ela aprende com aqueles pacientes. Ela é espiritualista, mas não é espírita. E ela tem umas conclusões que eu gostaria de mencionar, algumas para vocês, para encerrar, para vocês verem que, como a Miriam Goldberg, eu não mencionei, mas ela fala para uma bela velhice, é isso, é fazer atividade física, é cuidar do corpo, é socializar, é ler muito algo que enalteça a alma. São coisas que a gente está falando do espiritismo. Mas a Miriam Goldberg é acadêmica, ela não é espírita, mas ela chega a essas conclusões.
elevar o espírito, ser tolerante, humilde, generoso, praticar exercício físico e meditação, ler muito, algo que leve à autorreflexão e à mudança positiva de comportamento. Isso não é autorreforma, gente? E ela diz: a bela velhice é o resultado natural de um belo projeto de vida. Isso, acadêmica, Miriam Goldberg. E quantas coisas que a doutrina espírita já indicava para a gente desde sempre, é fruto dos anos de trabalho e de pesquisa dela, mas agora, do século XX. E a Ana Cláudia, essa médica, ela é médica especialista em cuidados paliativos, ou seja, ela lida com pacientes terminais, de qualquer idade, credo, cor, gênero, sexo, raça, tudo. E ela faz muitas reflexões poéticas, que eu achei muito legal para trazer para vocês para o encerramento. Ela diz: o respeito pela morte traz equilíbrio e harmonia nas escolhas. E é esse respeito que a gente não tem quando é jovem. E depois tem que arcar com o resultado das escolhas que fizemos. A completude do ser humano só se dá quando sabemos qual é a finalização desse processo. Nós sabemos, nós somos espíritas. Só que a gente tem que apreender as lições do espiritismo. Aprender a gente já sabe, é igual a música. A lição a gente sabe de cor, só nos resta aprender. Todos temos uma chance incrível de ser alguém melhor na hora de morrer. É até o último minuto. É aquele arrependimento, é aquele perdão, é aquele auto-perdão. Até o último suspiro, gente. A gente que não confia, não entrega, não permite, não perdoa, não abençoa, é gente viva que vive de um jeito morto. Quando não há entrega. A vida não exige perfeição, ela exige entrega. E é no relacionamento com os outros que a gente abre essas portas. Então, convivência a gente aprende na doutrina espírita, que é necessário, para isso que a gente encarna. O que faz girar esse eixo de espiritualidade dentro de cada um de nós é o amor e a verdade que vivemos com integridade. Com isso, a vida sempre dará certo. Ela não é espírita, gente. Ela diz que a posição de vítima não nos oferece a possibilidade de superar a dor. É aquele masoquismo mortificante. Você fica, porque eu fui, porque ninguém me respeita mais, porque ninguém me ouve mais. Isso mata, isso é que mata. Aí ela diz que o porquê evoca os motivos passados e o para quê evoca, nos lança para o futuro. Nietzsche, filósofo, acreditava que o homem tolera qualquer como se tiver um porquê. A doutrina espírita nos diz o porquê e o para quê. E ainda nos diz o como. Olha que beleza. Não aprende quem não quer, não faz dar certo quem não quer. Como disse a doutora Ana Cláudia, é para dar certo sempre. Quando tem entrega, quando tem amor e quando tem integridade. Então, a gente aprende na nossa doutrina tudo o que a gente precisa saber para chegar do lado de lá sem ter que subir escadaria, sem ter que acender uma vela todo dia, sem ter que fazer novena, mas com a parte mais difícil, porque não tem protocolo. É olhar para dentro e fazer essa autorreforma, com todas essas ferramentas que o Espiritismo nos traz. Só não faz quem não quer. Mas sempre vai estar em tempo, porque nem todo dia a gente está preparado. Mas todo dia é dia para a gente começar, para a gente tentar, e de pouquinho em pouquinho. Papai do Céu não quer que a gente mude tudo num dia, não. Lembram que a gente tem tantas encarnações quantas forem necessárias? É isso. Então, queridos, é esse o plá que eu tinha para dar. Espero que os jovens saiam daqui com um plano e que os idosos saiam daqui alegres. Era isso.
Pode? Alô. Então, vamos nós. Bom, muito obrigado aí, Natália, né, pelas reflexões ali para a gente, né? E ainda citou o livro aí da Ana Cláudia Quintana, né? Que vale a pena realmente a gente se aprofundar um pouco mais nas lições que ela deixa aí nos livros. Que eu queria complementar aí um pouco, né, e trazer também para as nossas reflexões, né, por que a terceira idade, nesse momento que a gente vive de transição de mundos, às vezes são coisas que a gente não pensa um pouquinho, né? Se você parar para pensar, né, após a Idade Média, já no início da Idade Contemporânea, uns 200 anos atrás, a expectativa de vida na Europa era em torno de 37 anos. 37 anos. Aí começamos a investir em saneamento básico e foi aí que começou a aumentar um pouquinho a expectativa de vida. Desde o tempo de Jesus já era 30 e poucos anos. Então, assim, nada tinha mudado, mais de 1.600 anos, 1.700 já não tinha mudado. E aí começou a dar esse grande salto, na verdade, com o avanço da penicilina, né, que a gente falou com a descoberta da penicilina, que foi, ou seja, o antibiótico, né, nossa, que foi quando? Vocês têm ideia? A descoberta da penicilina? Foi em 1928. Em menos de 100 anos. Então, a longevidade é um processo iniciado há menos de 100 anos. Exatamente no momento de transição de mundos. Como o acaso não existe, parece que tem alguma coisa que a gente precisa aprender com este momento para que esse momento nos permita permanecer para um mundo de regeneração. Senão Deus não traria essa longevidade nesse momento. Então, o momento é um grande convite para todos nós, né? Acho que foi o que a Natália quis trazer para a gente, né? Para a gente refletir em como nós vamos viver a melhor parte da vida e talvez cada vez mais, né? Ela falou da relação com as pessoas com 20 anos, né? Uma coisa assim fantástica, né? O Brasil hoje já não é um país de jovem, diga-se de passagem, né? O censo aí de 2022, o Brasil já não é um país de jovem. Você pegar na China, a gente me lembra quando eu era pequeno, eu falando na China, chinês caindo para tudo que é lado ali e tal, né? Lembra da China fazendo campanha para só poder ter um filho, que foi uma coisa que chocou o mundo, né? Só pode ter um filho. Hoje ela já está próxima do crescimento vegetativo negativo. Negativo. Então, assim, observa, longevidade, crescimento vegetativo negativo, ou seja, vai ter mais idoso. Tudo isso na passagem de mundo. O que é interessante, né, essa reflexão, é como é que a gente vê isso como um bote salva-vidas lançado para a gente num momento de transição de mundos, onde a gente possa refletir e crescer mais. Então, vamos aproveitar. Esse é o livro da Cláudia Quintana. Vamos aproveitar até o último dia, né, para a gente poder dar esse salto que todos nós tanto queremos e tanto ansiamos aí, né? Bom, deixa eu dar os avisos aqui, Márcia me mandou, né? Vamos nós. Tá. Um deles, o primeiro deles é sobre a questão do curso de passe, né? Nós vamos ter um curso de passe no dia 26 de julho, né, um sábado, de 15 às 18 horas, né? Então, aqueles que desejarem se inscrever, por favor, procurem na secretaria, né? O Antônio que coordena ali o passe, né? Quantos inscritos tem hoje, Antônio? 33, né? Me lembro, sentindo bingo agora, a idade de Cristo, 33 anos. Tá bom, gente. 33. Ok. Que era o ancião na idade dele, é verdade. Muito interessante. Vamos nós, então. Estudo sistematizado, doutrina espírita, lembrando aí que iniciamos já a turma 14, né? No dia 4 de julho, aqueles que desejarem entrar
para o estudo sistematizado, né? Sexta-feira, às 20 horas, ainda estamos com as inscrições abertas. O outro aviso é para a gente salvar a data, na verdade, dos momentos com Jesus, né? Que nós faremos realizar no dia 14 de setembro de 2025, né? Das 8 às 17h10, é um domingo. Depois nós vamos dar mais dicas ali de quando serão as inscrições. As inscrições devem começar em agosto, então. Aí hoje ainda está mexendo nesse negócio do MCJ aqui. O outro aviso, Dr. Wilson Ayub Lopes, é da AME Teresópolis, né, uma palestra que ocorre pelo Facebook da AME e YouTube da AME Teresópolis, no dia 27 de julho, às 10 horas. O tema dele é um médico cardiologista, o tema dele é o poder da fé e da esperança. Aí, Natália, bem próxima aí, né? Falando do poder da fé. A AME é bombando. Muito bacana. Esses são os nossos avisos, né? É isso? Então tá. Então, aproveitando a pergunta, obrigado, Cláudia, a pergunta que não quer calar, aproveitando, alguém nos visita hoje pela primeira vez? Pois não, como é seu nome? Luísa. Seja muito bem-vinda, Luísa. Prazer recebê-la aí. Espero que tenha gostado. Qualquer informação precisa da casa, é só falar com a gente também. Quem mais? Pode falar, Gustavo, seu nome, pessoal? Esse é o Gustavo, gente. É quem estava conversando lá fora, ali, por isso que eu estou brincando, Gustavo. Seja muito bem-vindo aí, Gustavo, mais uma vez. Mais alguém? Pois não, como é seu nome? Tereza Cristina. Bacana, Tereza, seja muito bem-vinda, é um prazer recebê-la aqui. Igualmente, qualquer dúvida aí, é um prazer poder conversar aí com vocês, tá bom? Só isso, né? Então tá. Bom, amigos, vamos então nos preparar para a gente fazer nossa prece de encerramento e depois passar para o nosso trabalho de passe. Antônio vai coordenar o passe, né? Natália, quer fazer nossa prece, amiga? Então, amigos, vamos fechar os olhos e abrir nossas mentes e nossos corações, agradecendo ao Pai por essa oportunidade extraordinária de aprendizado que a doutrina espírita nos traz, nos guiando para conduzirmos nossa vida da forma que nos leve à felicidade possível nesse mundo e que nos guie para um desenlace e um aproveitamento espiritual que valerá para a nossa eternidade. Esteja, Senhor, e espiritualidade amiga, nos envolvendo, nos inspirando e nos acompanhando na nossa jornada, que possamos exercitar nossa força de pensamento para nos conectarmos com o alto e aprendermos todas essas lições que essa doutrina maravilhosa nos traz. Obrigada, Senhor, por todas essas oportunidades. Esteja conosco, hoje, agora e sempre. Que assim seja.